Fala, meus amadinhos e minhas amadinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Quanto tempo que a gente não se vê, né? Bom, como vocês já sabem aí, o Matheus acabou saindo da escola, né? E por consequência disso, quem assumiu essas aulas online aí de vocês sou eu, né? Então vamos dar início aos trabalhos aí sem muita frescura, sem muito desenrolar aí da história. Pessoal, o que eu vou fazer aqui vai ser basicamente continuar de onde o Matheus parou, tá? Na semana passada, ele passou para vocês uma aulinha, uma videoaula, né, que ele achou interessante a respeito de refração. E eu vou refazer essa aula aí, a gente vai pegar ele passo a passo bastante aí para a gente poder trabalhar melhor esse negócio para não deixar passar e ficar por isso. Até porque, pessoal, refração é um conteúdo bem recorrente aí nos vestibulares, tá? Então aparece muito, é bem importante para vocês, terceiro ano, terem noção do que está aparecendo aí para nós, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é refração, pessoal? O que é o fenômeno refração, né? Mais importante de tudo. Então veja, o que você não pode esquecer a respeito de refração? Refração, gente, é quando a luz, na verdade, onda, né? Vocês tiveram ondulatória comigo já esse ano e eu comentei já para vocês o que era refração. Refração vai acontecer com qualquer tipo de onda e a luz não é diferente, mas como a gente está falando sobre a parte de óptica, é importante que a gente foque na luz, né? Então, o fenômeno de refração é quando a nossa luz muda de meio. Então, por exemplo, ali no nosso copo de água, né? Certo? No nosso copo de água, a gente tem a luz saindo, na verdade, ela vai do ar para a água, bate lá no lápis, né? E daí ela sai do lápis e vem para o nosso olho. Legal? Então, ela está na água e ela vai para o ar. Ela muda de meio. Tá vendo? Quando ela muda de meio, pessoal, o que acontece é uma mudança de velocidade. Tá? Então, a refração da luz, ela está relacionada a esses dois primeiros tópicos. Uma mudança de meio, sofrendo uma alteração na sua velocidade. Tá? Professor, mas eu já vi questão dizendo que refração é mudança de direção da luz, né? Desvio da luz. Pessoal, ela pode sofrer desvio, mas ela não necessariamente vai sofrer desvio. Então, esse é um detalhe muito importante da aula, do conceito de refração. Porque o fenômeno ocorre o quê? Mudança de meio e mudança de velocidade. Se mudou de meio e sofreu uma mudança de velocidade, sofreu refração. Por consequência disso, pode ser que ela sofra um desvio, tá? Beleza? Mas o desvio não caracteriza a refração. Isso é bem importante, ficar bastante pegadinha de exercício aí. Então, a gente tem aqui, pessoal, o que a gente chama de dióptro plano, tá? O que é o dióptro plano? Basicamente, isso é uma superfície que divide dois meios. Então, o meio A e o meio B. A gente estaria vendo tipo, a luz chegando de perfil ali no nosso desenho. Então, ela vem do meio A para o meio B, por exemplo, aqui, ó. E quando ela chega na divisória, ela deveria seguir reto, né? Ela deveria seguir o pontilhadinho ali, mas ela não o faz, né, pessoal? Ela acaba desviando. Isso acontece por conta da variação da velocidade dela, ela acaba sofrendo esse desvio. Mas existe um caso, por exemplo, aqui, ó, quando ela chega perpendicular ali, ó, fazendo 90 graus com a nossa superfície de separação, com o nosso dióptro, ela acaba por passar reto sem sofrer desvio, tá vendo? Então esse é um caso da refração em que não há o desvio, por isso é bem importante você se atentar a esse fato de não ser necessário sofrer desvio na refração, sim mudança de meio com mudança de velocidade. Bom, pessoal, nós temos uma grandeza aqui que vai nos ajudar bastante, que é o índice de refração. O que significa esse índice de refração? Ele é um valor de comparação, tá? O valor de comparação da velocidade da luz. Então, vamos primeiro focar no índice de refração absoluto aqui, que é o mais importante para a gente. Tá? É o que mais aparece, inclusive. O relativo ele aparece bem pouco. Então, o que é o índice de refração absoluto? Ele é um valor que vai comparar a velocidade da luz num determinado meio
com o valor da luz no vácuo. Ou seja, ó, esse C aqui, ó, pessoal, ele é a velocidade da luz no vácuo, tá? Perdão ali pela letra. Mas ele é a velocidade da luz no vácuo, C é a velocidade da luz no vácuo. E V, ele é a velocidade da luz num determinado meio. Então, por exemplo, eu vou fazer o índice de refração absoluto da água. Eu vou pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade da luz na água, tá? Esse valor, ele vai me mostrar o quão refringente a água é. Ou seja, o quanto ela diminui a velocidade dela, da luz, tá? Entrando ali no determinado meio. Então, veja, pessoal, primeira coisa que é importante vocês perceberem, o N nunca vai ser menor do que 1. Nunca. Isso não acontece. O N sempre vai ser maior que 1. Porque C sempre vai ser a maior velocidade. Porque a velocidade da luz no vácuo é a maior possível. Segundo, pessoal, N não tem meu santo, não tem unidade, pessoal. Tá? É uma grandeza sem unidade, tá? Bem importante para a gente também isso aqui. O N não tem velocidade, né? Não tem unidade, né? Porque você está dividindo velocidade por velocidade, você vai cortar e vai ficar, tá? Então, isso é o índice de refração absoluto. Já o índice de refração relativo, pessoal, ele é um comparativo, só que ele não é um comparativo com o vácuo, tá? Ele é um comparativo entre os meios. Então, se eu estou comparando o índice de refração do meio A com o meio B, eu faço NA sobre NB. Não tem segredo. A gente meio que faz isso no absoluto, só que a gente vai estar sempre comparando com o índice de refração do vácuo. Ah, detalhe importante, tá? O índice de refração do vácuo, eu vou chamar de NV, ele vai ser sempre 1, tá? Porque é só você raciocinar, né? Ué, C dividido pela velocidade no meio, o meio é o vácuo, então eu tenho C sobre C, vai dar 1. E o N do ar, pessoal, a gente também usa 1, tá? Ele é aproximado aí, mas a gente usa o 1 também, tá? Porque a velocidade da luz no ar é bem parecida com a velocidade da luz no vácuo. Bom, exercício. Exercício da UFPR ele é bem recente, tá? Acho que faz 2 anos que caiu isso aí no vestibular da Federal. Então, o gráfico apresenta o comportamento do índice de refração N de um dado material em função do comprimento de onda lambda da radiação que se propaga por ele, para uma certa faixa de comprimento de onda. Com base nesse gráfico, determine a frequência F da radiação do comprimento de onda lambda igual a 500 nanômetros. Bom, então vamos olhar lá no gráfico. Ó, lambda igual a 500, a gente tem um N igual a 3. Legal? Então, N é igual a C sobre V. Beleza? A gente já acabou de ver isso. N igual a C sobre V. Tá. Pô, mas ele quer que eu fale quanto é a frequência. Pessoal, lembra lá da minha aula? V igual a lambda F. Vem lamber uma ferida comigo. Lembra dessa, né? Então, veja, o que eu preciso saber? Ele me deu o N. Eu preciso saber quanto é o V, né? Para saber quanto é o F. Ó, comprimento de onda eu já tenho, 500 nanômetros. Para saber a frequência, eu tenho que saber o V. Para saber o V, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui, ó. Então, eu vou isolar V. V vai ser C sobre N. Vamos lá. C, pessoal, é 3 vezes 10 ao elevado à oitava, tá? Ele te dava isso na prova. E o N é 3. Portanto, 1 vezes 10 elevado à oitava. Aí joga para cá, ó. Velocidade 1 vezes 10 elevado à oitava é igual ao comprimento de onda, que é 500 nano. Cuidado, milimicro nanopico. Nano é 10 a menos 9 vezes a sua frequência. Agora é só isolar a frequência, né? A frequência vai ficar igual a 1 vezes 10 à oitava, divididos aí por
500 vezes 10 elevado a menos 9. Aí eu vou fazer essas simplificações aqui, 10 à sexta. Vou deixar aqui, pá. Então, vou deixar 10 à quinta, vai ficar 10 vezes 10 à quinta, dividido por 5, vai ficar 2. 10 à quinta, 10 a menos 9 vai para cima, 10 a mais 9 vai ficar 10 a 14 Hz. Beleza? Então tá aí um exercíciozinho aí, que até envolvia uma matéria que a gente já teve, que foi ondulatória. Bom, da refração, pessoal, nós chegamos na lei de Snell-Descartes, mais conhecida como lei de Snell, tá? O pessoal costuma utilizar. Que ela explica aquela aproximação, aquele afastamento referente ao fenômeno da refração, né? Então, como eu disse, pode ser que em alguns casos a gente tenha ali um desvio do raio de luz, né? Como é que funciona esse desvio do raio de luz, pessoal? É o seguinte, a gente tem aqui o dióptro, né? Que a gente está traçado ali, que é aquela linha pretinha entre o meio 1 e o meio 2, que aqui ele usa como exemplo o ar e a água, tá? E eu tenho um raio de luz aqui, RI, é raio de luz incidente, pessoal. Ele está incidindo aqui nesse ponto no meio, tá? O que acontece, gente? A gente traça a partir desse dióptro a reta normal. A reta normal é sempre perpendicular ao dióptro, ela sempre faz 90 graus, tá? Sempre vai fazer 90 graus aqui. E a gente mede o ângulo de incidência, tá? O ângulo de incidência com relação ao normal. Então, a normal está aqui. O ângulo de incidência é sempre entre o raio de luz incidente e a reta normal, não é entre o raio e o meio, e a divisória, entre o dióptro. É entre o raio e a reta normal. A gente sempre vai medir os ângulos em relação à reta normal, tá? Ele tem um ângulo de incidência ali determinado. Legal? Usando a lei de Snell, pessoal, eu vejo qual é a lei de Snell. É essa equaçãozinha aqui, ó. N1 seno I. N1 é o índice de refração do meio de onde ela vem. Seno do ângulo de incidência vai ser igual a N2, que é o índice de refração do meio que ela vai, vezes o seno do ângulo de refração que está aqui, ó. Tá vendo? Então, está ocorrendo um desvio ali, né? O que está acontecendo, pessoal? Ela vem do meio 1 para o meio 2. Quando o meio 1 é menos refringente do que o meio 2, ela vai do meio menos refringente para o meio mais refringente. Ou seja, o que é menos e mais refringente? É o índice de refração. Estou indo do menor para o maior. Menos refringente, mais refringente. Ela vai aproximar do normal. Então, eu tenho uma palavrinha que eu costumo usar, pessoal, que é o memashima. O que é o memashima? Não é nada o memashima. Memashima é uma palavra inventada, mas ela te ajuda a decorar. Ó, memashima é mais fácil de decorar. E aí você lembra? Menos mais vem do meio menos para o meio mais aproxima. Então, memashima. Pessoal, agora quando é o contrário, ó, ela está vindo agora aqui, ó, no nosso segundo caso, o raio incidente, ele está vindo da água para o ar, ela está vindo do meio mais para o meio menos. Então, você vai lembrar do opa, perdão, coloquei errado ali o negócio, né? Fast. Ou seja, vem do meio mais para o meio menos, ele vai afastar da reta normal, legal? Então, vocês podem acompanhar no desenho aqui, né? Veio do meio menos para o meio mais, que é o primeiro desenho, aproximou, né? O raio estava vindo de uma certa direção aqui, ele aproximou da reta normal, ele abaixou, né? E quando ele vem do meio mais para o meio menos, fast, ele afasta da reta normal. Pode ver, ele estaria aqui um pouquinho mais próximo, ele acaba afastando da reta normal. Tá certo? Exercício, óbvio. Então, o raio de luz monocromático propaga-se por meio A, que apresenta índice de refração absoluto 1. Está falando já que o índice de refração do meio A é 1. E passa para outro meio B de índice de refração raiz de 2. Ele deu aqui, ó, o nosso índice de refração como raio de luz, conforme a figura.
Considere que o raio incidente com a normal à superfície um ângulo de 45 graus. Nessas condições, o ângulo de desvio é D, indicado na figura. Bom, para saber D, pessoal, eu tenho que saber R. Ó. Não confunda, R está aqui, pessoal. R é o ângulo de refração sempre medido com relação à reta normal. Para eu descobrir isso, eu vou usar a lei de Snell. N1 seno de I igual a N2 seno do ângulo R. E aí, vamos com calma. N1 é 1, pessoal, ele falou para nós. Seno de I é o seno do ângulo de incidência, é o seno de 45 graus, pessoal, que vale raiz de 2 sobre 2. Igual a N2. Opa, N2 é o NB, que é a raiz de 2, ele deu no exercício. Eu vou achar o seno do ângulo R. Vamos ver quanto que vai dar. Cortando raiz de 2 aqui com raiz de 2, o seno do nosso ângulo R deu 1/2. Que ângulo que tem seno meio? 30 graus. Então, veja, R aqui, ó, é 30. Legal? Veja, quanto falta para fechar os 45? Porque, ó, R mais D é igual ao ângulo de incidência, é igual a 45, né? Então, falta exatamente 15 graus, você marca aí a letra D. Óbvio que D de Doug, né, pessoal? Sempre confiando aí. Bom, dispersão da luz, pessoal. O que é a dispersão da luz, tá? A dispersão da luz, a gente já falou um pouquinho sobre isso também já nas aulas de ondulatória. Falamos de dispersão de onda, né? A dispersão da luz, pessoal, nada mais é do que a gente pegar uma luz que compõe vários comprimentos de onda. Então, com certeza, aí já foi falado para vocês que a luz branca é a soma de todas as outras cores do arco-íris, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? A luz branca ela é composta por todas essas luzes. Cada luz dessa, pessoal, é um comprimento de onda lá da ondulatória e tal. E cada uma delas tem um índice de refração diferente em um determinado meio. Então, quando a gente pega a luz, por exemplo, luz branca, e incide num prisma, por elas terem índices de refração diferentes, elas vão desviar diferente. Uma vai desviar menos do que a outra, ou uma vai desviar mais do que a outra. E por isso ocorre a dispersão, pessoal. A luz se separa, as cores se separam, tá? Então, a dispersão da luz ela é explicada seguindo a ideia da refração, tá? É por causa dos diferentes tipos de comprimentos de onda terem diferentes índices de refração e por isso desviarem de forma diferente, certo? Pessoal, o arco-íris também é explicado com isso, tá? Se vocês quiserem, depois eu dou uma explicadinha para vocês na live, ou vocês dão uma pesquisada, mas o arco-íris também é explicado com a dispersão da luz aí, beleza? Então, a ideia de dispersão da luz está diretamente ligada à refração da luz, tá? Outra coisa bem importante aqui é o que a gente chama de dióptro plano, que a gente estuda no dióptro plano, né? É a parte de altura aparente, pessoal. Então, tem aquela história do índio pescador, né? Que ele vai pegar um peixe, ele pega uma lança para pegar o peixe e ele joga a lança no peixe. O índio é um cara formado em física, ele entende de refração. Então ele sabe que não adianta ele jogar onde ele está vendo. Porque a luz que vem do peixe até o olho dele refrata. Ela sofre o desvio. E aí, na verdade, o peixe não está ali onde ele está mirando. O peixe está em outra posição. A gente diz que o peixe está numa posição aparente, mais acima do que o peixe de fato está. Então, o índio, como ele é formado em física, ele sabe disso e ele joga a lança um pouquinho mais para baixo e acerta o peixe, conseguindo pescar, levar lá a sua comidinha para casa, né? Óbvio que o índio não é formado em física, claro, né? Ele tem essa noção das vivências dele, das experiências dele, né? Mas a gente, como entende bastante de física, vai saber o que acontece. Então, o que basicamente acontece? Por ter essa refração ali, pessoal, a gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui, ó. DI sobre DO é igual ao N que passa pelo N que vem. Tá? O que é cada coisa que tem aqui? O DI, pessoal, nada mais é do que a altura em que a imagem do peixe está. Legal? No nosso desenho seria esse Hzinho aqui. Ó. Por quê? O que acontece? Como eu falei para vocês, o observador ele tem a impressão de ver o peixe mais em cima. O peixe de verdade está aqui, ó,
Esse é o objeto peixe. Tá? Só que o cara vê ele mais em cima porque ele tem impressão, porque a luz ela desvia e vem de outra direção que não a dele. Então, isso aqui é o DI, ou distância aparente, a altura que a imagem está. DO, pessoal, seria o Hzão aqui, ó, que é a altura onde o objeto está. Legal? N passa, que eu costumo dizer, é o N, o índice de refração, para onde, de onde a água vem. De onde a luz vem, né? Para onde a luz passa, perdão. Então, no caso aqui, no nosso exemplo, se a luz vem da água para o ar, o N passa é o NR. Legal? Porque é o índice de refração para onde a luz passa, né? Ela estaria vindo aqui do peixe e indo para o observador. Legal? Então, nesse caso aqui, é o N do ar. Legal? E da onde que a luz vem? Ué, a luz vem da água. Então, nesse caso aqui, seria o N da água, tá? Então, a gente costuma utilizar aí essa equaçãozinha para resolver essas questões. Legal? Além disso, pessoal, o que mais que a gente consegue saber aqui? Um exercício, claro, obviamente. Então, quando olhamos uma piscina, estando em pé e do lado de fora da mesma, sempre temos a impressão de que ela tem uma profundidade diferente que percebemos quando nela mergulhamos. Isso se deve ao fato de que o ar atmosférico e a água têm índices de refrações absolutos diferentes. Se a profundidade real de uma piscina é 2 metros, legal, profundidade real. Pessoal, vamos anotar isso já aqui. Que é o DO, né? Porque é a altura real. Legal? E os índices de refração do ar e da água vale. Então, NA vale 1, N água, vou colocar AG só, vale 1,3. Respectivamente, é correto dizer que um observador em pé, fora da piscina, verá que sua profundidade será de aproximadamente em metros igual a. Então ele quer saber quanto que o cara que está fora da piscina vai ver a altura da piscina. Bom, vamos lá. DI, que é o que eu quero, sobre DO, é igual a N passa por N vem. Legal? Então vamos lá, pessoal. A altura DI é o que ele quer no exercício. A altura DO é o tamanho da piscina, que vale 2 metros. Para onde que ele vai? Ele vai para o ar, 1. Para onde que ele passa? De onde que ele vem, perdão? Da água, vale 3. Legal? Então, passo 2 lá, multiplicando. DI igual a 2 divididos por 1,3. Legal? Ou seja, fazendo aqui rapidão, vai dar aí aproximadamente 1,5 metros de profundidade. Você marca aí a letra A. Legal? Essa que é a ideia aí desse exercíciozinho. Para a gente fechar, pessoal, os conteúdos de hoje, vamos com a reflexão total da luz. O que é a reflexão total da luz, pessoal? Então, veja, eu preciso, para que ocorra a reflexão total, que a luz venha do meio mais para o meio menos refringente, sempre. Por quê, pessoal? O que vai acontecer? Quando a luz vem do meio mais para o meio menos, ela, mais, menos, me, fast. Meio mais para o meio menos, ela afasta da reta normal. Então, como no nosso exemplo aqui, o primeiro exemplo que está aqui, ela vem do B para o A, né? Ela vem com o ângulo de incidência 0 graus, ela vai refratar sem sofrer desvios. Aí ela vem aqui com um certo ângulo I, refrata num certo ângulo R. Quando ela chega no que a gente chama de ângulo limite, a gente já conversa sobre o que é isso, ela vai fazer o quê, pessoal? Ela vai refratar com um ângulo de 90 graus em relação ao normal aqui, Então, o nosso ângulo R aqui, sendo 90 graus, a gente chama esse de ângulo limite. Por quê, pessoal? Após o meu ângulo de incidência ser maior que o ângulo L, então veja, o ângulo de incidência aqui está maior do que o ângulo L,
A luz sofre o que a gente chama de reflexão total. Ela não passa de meio, ela volta inteira para o meio. Então eu tenho aqui a minha superfície de separação, a luz vem, chegou aqui, vai acontecer o quê? Ela reflete totalmente. Ela não vai mais refratar, ela não vai passar para outro meio. Ela vai bater nesse aqui e voltar para o ângulo, para o nosso meio B, tá certo? Como que funciona para eu calcular isso? Pessoal, o que vai aparecer aí para você nas suas provinhas vai ser o ângulo limite, para você calcular o ângulo limite. Tipo, a partir de quando que vai sofrer reflexão total o meu sistema. Como é que eu faço isso? Obviamente que pela lei de Snell, pessoal. Tá? O que eu vou fazer na lei de Snell? Eu vou pegar a situação seguinte, anterior. Para que ocorra o ângulo limite, pessoal, o ângulo R tem que ser 90 graus. O ângulo de refração tem que ser 90 graus aqui, ó. R tem que ser 90. Se R é 90, vamos chegar nessa situação. Então, N1 seno do ângulo de incidência, que é o ângulo limite, é igual a N2 seno de R, que é o seno de 90. Pessoal, seno de 90 vale 1. Legal? E veja só, pessoal, concorda comigo que ele vem do meio mais para o meio menos? Então, ele vem do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, vamos isolar o seno de L ali, ó. Seno de L igual. O que sobrou do outro lado é o N2, que é o N menos refringente. Eu vou colocar aqui, ó, N menos. Dividido pelo N1, que é o N mais refringente. Então, guarda essa equação aí. Quando você quiser calcular o seno do ângulo limite para uma reflexão total, você vai usar isso, tá? Pessoal, a reflexão total explica, por exemplo, como funciona uma fibra óptica, tá? Então, imagine aqui, ó, que eu tenho a parte interior de uma fibra óptica, tá? Nós temos o núcleo de uma fibra óptica. Como é que funciona esse troço aí? O núcleo da fibra óptica, pessoal, ele é de um meio mais refringente do que a parte externa dela. Então, a luz, ela incide ali, num certo ângulo aqui, ó, que é maior que o ângulo limite. O ângulo de incidência dela é maior que o ângulo limite. E ela acaba sofrendo a reflexão total. Depois, ela sofre outra reflexão total. E assim por diante, ela vai sofrendo sucessivas reflexões totais. Por isso que a fibra óptica ela é tão mais rápida, né? Porque ela carrega informações na velocidade da luz, né? Basicamente dentro de um determinado meio ali mais refringente do que o outro. Então, exercíciozinho. São dados os índices de refração absolutos dos seguintes meios ópticos: ar, água e vidro P. Né? O vidro C e o vidro P. Um raio de luz monocromático foi emitido sobre um sistema óptico formado por 3 desses meios, obtendo-se a configuração seguinte. 1 e 2 são dióptros planos que separam os meios A de B e B de C, respectivamente. A possível, correta e respectiva relação entre os meios A, B e C é. Então, ele quer saber o que é o que ali naquela história, né? O que a gente tem que observar, então, pessoal? Primeira coisa aqui. Do meio A para o meio B. Traça a reta normal aqui, ó. Traça a reta normal de divisão ali. E vê o ângulo de incidência, o ângulo de refração. Pessoal, perceba que aproximou da reta normal. Se aproximou, Memashima, aproxima meio menos para o meio mais refringente. Legal? Então, A é menos refringente do que B. Outra relação que eu estou vendo aqui, ó. Entre B e C ocorre o fenômeno de reflexão total. Tá? Reflexão total da luz. Se reflete totalmente, pessoal, necessariamente ele vem do meio mais para o meio menos refringente também. Então, B é meio mais refringente do que A e mais refringente do que C. Legal? Então, em medidas de comparação, agora a gente vai ver as alternativas. Então, ó, ele fala que o meio A é a água, o meio B é o vidro P é 1,8, e o meio C, o ar. Tá? É possível essa configuração? Água na primeira, indo para o vidro P, menos para o mais. Pode ser. E daí a terceira seria
a letra C seria a área, então estaria indo do vidro P para o ar sofrendo reflexão total. Pode ser. Vamos ver a letra B. A área indo para o vidro, então menos para o mais, vidro C, e depois para o vidro P. Já não dá, né? Porque o terceiro está sendo maior que o primeiro, né? A gente está comparando os valores lá, né? 1,8 é maior que 1,5. Letra C, água para o vidro C. Pode, o vidro C é maior que a água. E depois para o vidro P. Não dá, né? O vidro P não pode ficar na posição da letra C, porque ele é mais refringente. Letra D, vidro C indo para o ar. Já não dá, porque o vidro C tem índice de refração maior que o ar, né? Indo menos para o mais. E depois ar para água, pode, menos para o mais. E depois vidro C também não pode. Portanto, pessoal, é só você comparar e responder letra A de Astorga. Para a gente fechar, pessoal, nossa aula de hoje, uma questãozinha de conta aí. Em um experimento realizado no laboratório, Maria Meitner colocou uma caneta laser adequada protegida no fundo de um aquário e depois o encheu com um líquido desconhecido. Ao instalar o laser, ela mediu um ângulo limite, θL, para que ocorra a reflexão total na interface com o ar, encontrando um valor de 42 graus. Veja, pessoal, ela deu o ângulo limite para nós aqui de 42 graus, ela deu o L. Legal? Então vamos usar a equaçãozinha do ângulo limite aí. Seno L é igual ao N menor sobre o N maior. Uma coisa ele disse, ela vai da interface do líquido para o ar, então o N menor aqui é o N do ar. Joga lá, seno do L, seno de 42, 0,67. 0,67 é igual ao N do ar, que vale 1, dividido pelo N maior, que eu vou chamar de N para a gente descobrir quanto ele vale, né? Porque ele quer saber qual o líquido que é. Então, ó, passa o N para lá dividindo. 1 dividido por 0,67. Pessoal, quando a gente faz essa conta aqui, a gente chega aí em aproximadamente 1,5 o índice de refração. Portanto, líquido 3, letra C. Gente, fechamos por aqui essa aulinha, tá? Vamos ver se vocês conseguem pegar bem a ideia, tá? Comecei com pouco conteúdo, pouco entre aspas, para a gente poder ir com calma, fazer as coisas com tranquilidade e vocês pegarem bem o jeito aí dessas videoaulas, legal? Beijo, até, valeusca!